Então, vamos lá, gente. O exemplo mais famoso da sobreposição de estados é esse daqui, ó. É um artigo publicado pelo Erwin Schrödinger em 1935, numa revista alemã, tá? E aqui está o texto dele. Vamos ler isso aqui pra gente entender. Claro que eu não vou ler isso daqui, né? Ninguém sabe ler essa língua esquisita, que é alemão. Vamos ler em português traduzido, tá? A revista que ele publicou isso chamava-se Naturwissenschaften, ou seja, Ciências Naturais. E o título do artigo é A Situação Atual da Mecânica Quântica. Eu coloquei lá no Google o artigo original, tá? Em alemão, e uma tradução para inglês do artigo. Tudo bem? E aí quem tem interesse, leia ou dê uma passada de olhos no artigo. É um artigo super comprido, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhada, pelo menos. É uma coisa historicamente super importante, né? E aí é um trecho do artigo, lá quase chegando no final do artigo, em que ele fala sobre o gato dele, o gato de Schrödinger. Ele deu esse exemplo, né? Sobre a sobreposição de estados, tá? Essa coisa que a gente estava falando no último vídeo. Isso pode levar, como ele disse, né, a casos bastante cômicos. Ele é meio humor negro, né, mas não deixa de ser cômico, tá? Você faz o seguinte: põe um gato trancado numa câmara de aço, né, totalmente hermeticamente fechada, né, e com um mecanismo diabólico. Essa é a palavra que ele usou, tá? E o gato não tem acesso a esse mecanismo. O mecanismo é o seguinte: você põe lá dentro um contador Geiger, né, e uma quantidade pequena de uma substância radioativa, e o gato não tem acesso a nenhum dos dois, tá? Mas você põe tão pouca quantidade desse material radioativo que depois de 1 hora pode ser que um átomo decaia, mas pode ser que também não decaia nenhum. Então você tem 50% de chances de um átomo decair, tá? E 50% de chances de nenhum átomo decair. Então você só tem duas opções, né? E elas têm as mesmas probabilidades, tá? Então, se um átomo decai, o contador é acionado, o contador detecta isso, aciona lá um contato, um relé, ativa um martelo que esmaga um frasco de cianureto, tá? É um ácido prússico ou cianeto de hidrogênio. É um gás venenoso, né? Daí o gato morre, né? Se nada acontecer, né? Ou seja, se o seu material radioativo não decair, depois de 1 hora não aconteceu nada e o gato vai estar lá vivinho da Silva, tá? Então só um único decaimento atômico já seria suficiente para matar o gato por envenenamento por cianureto, certo? Aí o Schrödinger pensou: e qual é a função psi? Ele não falou na época a função de onda, ele falou função psi. A função psi do sistema inteiro, né, é uma função que precisa expressar, né, uma superposição ou uma sobreposição do gato vivo e do gato morto. Ele falou lá rest in peace, né, descanse em paz, em partes iguais, juntas e misturadas. Ele não falou exatamente assim, juntas e misturadas, mas essa é uma interpretação, tradução livre. Tudo bem? Você pode ler aqui se você souber alemão, tá? Gemischt oder verschmiert sind. Juntas e misturadas na minha tradução. Ou seja, né, o estado do gato é um operador hermitiano, é uma coisa observável, né? Você pode observar se o gato está vivo ou se está morto. Concorda, não? Você abre a caixa e olha. Então, o operador que representa o estado do gato é um operador hermitiano. É interessante isso, né? É a ideia do Schrödinger. O operador gato vivo ou morto é hermitiano. O observável é um observável, né? É uma coisa que você pode observar. Portanto, você pode escrever o estado completo do sistema, gato mais caixa mais tudo, como uma sobreposição de dois estados, que são os autoestados do sistema. O sistema pode ter dois autoestados, o gato vivo ou o gato morto, né? Então você tem duas autofunções, dois autoestados. O autoestado para o gato vivo, o autoestado para o gato morto. E a função de onda completa do sistema é uma sobreposição das duas, tá? Que está aqui, né? É uma combinação linear. Como as duas têm a mesma probabilidade, se eu meço e vejo que o gato está vivo, tem 50% de probabilidade, assim como medir ou olhar e ver que o gato está morto. Por isso tem aqui 1 sobre raiz de 2. O coeficiente Cn
né, da combinação linear, deixa eu voltar aqui, ó, né, é 1 sobre raiz de 2, porque aí o quadrado disso é 1/2, 50%, né? E só tem duas funções. Então essa soma aqui, na verdade, você tem dois termos só somados, né? É o gato vivo ou o gato morto. Tudo bem? Por isso aparece aqui 1 sobre raiz de 2, para dar 50% de chances para cada um, né? Ou aqui nesse desenho mais rebuscado, né? Com o gato vivo, o gato deitado morto. Tudo bem? Então esse é o princípio da sobreposição de Schrödinger. E aí o exemplo mais cômico, segundo ele, né, que é o do gato, que não se sabe se está vivo ou se está morto. E mais do que isso, né, não é que não se sabe se está vivo ou se está morto. Segundo a mecânica quântica, ele está ao mesmo tempo vivo e morto dentro da caixa. Você não sabe, né? Então ele está em uma sobreposição de estados. Ele não está nem vivo nem morto, está numa sobreposição de estados. Ao abrir a caixa, ou seja, ao medir o operador gato, estado do gato, né, você vai fazer a função de onda colapsar. E ela vai colapsar para qualquer uma das duas possibilidades, com a mesma probabilidade. Ela pode colapsar para o gato vivo, com 50% de chance, ou para o gato morto, com 50% de chance também. E a partir daí, se você medir de novo, o gato continua no mesmo estado, né? Se você abriu a caixa e o gato está morto, né? Você olhar, ele está morto. Se você olhar outra vez, ele vai continuar morto, porque a função de onda não é mais a combinação de estados, ela passou a ser um dos autoestados, né? Se você olhar para a caixa de novo e se você olhar para a caixa e o gato está vivo, olhar de novo, o gato continua vivo. Pode ser que aconteça alguma outra coisa depois, né? Mas não vai ser por causa do contador Geiger ali mais, porque a caixa está aberta. A partir dali, a função de onda é totalmente mudada, colapsada para um dos autoestados. Tá? É isso, não vou falar mais muita coisa não, é uma coisa meio esquisita, né? Eu sei disso, todo mundo sabe disso. Mas é a coisa mais famosa da mecânica quântica, que entrou até para a cultura popular, né? Todo mundo sabe do gato de Schrödinger. Tá bom? Então é isso. Até a próxima, quando a gente vai fazer um exercício sobre esse assunto de sobreposição. Tá? Até mais, valeu!